Tem um monte de perguntas aqui, doutor. Tem mais uma por telefone, é verdade. Priscila de Guarulhos. Olha, ela fala o seguinte: meu processo está na justiça há 3 anos. No começo do ano, o pai da minha filha foi preso e não foi feito o acordo. O que devo fazer? Muito bem. Como eu mencionei antes, o fato de ocorrer a prisão não desonera o devedor de pagar, né? Ele pode ser preso novamente. Aí se ele for preso e não pagar, se ele não tem bens para ser, porque a cobrança, ela se faz, ela tem 2 vias para você cobrar. Tem que ser só por dinheiro, doutor? Ou você pode, sei lá, empenhorar alguma coisa? Sei lá, ele tem uma Pode moto penhorar, e não tem dinheiro, mas tem uma moto. Se ele tiver patrimônio, esse patrimônio, como em qualquer dívida, pode ser penhorado, não é? E ser convertido nesses alimentos devidos aí, nessa dívida alimentícia. Mas aí quem que tem que vender essa moto? Por exemplo, ele está preso, ele tem um bens, ele tem uma moto. O juiz que decide, Isso, o Poder Judiciário determina a penhora do bem e depois ele é vendido em leilão. Demora uma eternidade, mas recebe, né? Demora, recebe, se tiver bens. Porque também, se não tiver, ele vai ser preso, vai ser solto, pode ser preso novamente, ser solto novamente, e aí a gente chega numa situação em Quanto tempo a pessoa fica presa quando paga? Até 90 dias. Aí sai... Geralmente de 60 a 90 dias. Não é? Aí ele saiu, ele continua devendo. Mas aí, doutora, eu fico pensando, se a pessoa está desempregada, não tem um couro de, sabe, um gato para puxar pelo rabo, como que a pessoa vai conseguir esse dinheiro? Quando a pessoa ela é intimada para pagar em 3 dias, ela também pode procurar o Poder Judiciário e demonstrar, eu não tenho condições, eu estou desempregado, eu estou passando necessidades. Na verdade, essa lei existe porque tem muita gente que não paga, tendo Exatamente, há uma tendência da pessoa fugir porque as pessoas, elas transferem, não é? Um relacionamento, acaba, as pessoas acabam tendo dificuldade de entender que precisa pagar a pensão para o filho, acho que está pagando para o outro cônjuge e assim tenta fugir da responsabilidade. O senhor disse da pessoa que está desempregada, não exime dela a responsabilidade de pagar. Não. Só que ela entra, por exemplo, se ela recebe essa intimação que o senhor falou, ela vai até o juiz, através de um advogado, explica por que não tem condição de pagar, mas depois, na hora que as coisas se acertarem, tem que pagar. Justifica, vai continuar devendo, o juiz pode determinar um prazo, não é? Dizer assim, olha, então tudo bem, durante os próximos 6 meses fica suspensa a cobrança, e depois paga os ele tem que pagar, retroativo. Tem que pagar, a dívida vai ficando ali. Não é exoneração. Não é? É adiamento. Suspensão. Você adia aí o pagamento, porque o fato de estar desempregado não elimina, não extingue a obrigação de pagar alimentos. Tá. A Daniela Lima, de Ipanema. Pagamento de pensão está relacionado ao direito de visita? Se o pai atrasa a pensão, o direito de visita fica mantido ou não? Não está relacionado. Não é? Ambos existem em função dos menores, não é? Então é importante o menor ter a convivência com o pai. Não há uma relação direta entre dever a pensão e até porque o pai pode não ter realmente, ou a mãe, aquele que paga os alimentos, pode ficar durante o período impossibilitado. Isso não quer dizer que ele não tenha o direito de... O direito de visitas, ele é da criança, né? Também de ser visitada, não é só dos pais. Doutor, mas e no caso, se a mãe proíbe e ela não deixa de jeito nenhum? O pai entra com recurso? Ação judicial. Ação judicial. Tem que entrar com ação judicial e pedir para o juiz aí, eventualmente, se for o caso, uma mudança de guarda ou uma regulamentação melhor dessa visita, né? E no caso, por exemplo, esses maridos, essas mulheres e marido, ou esses casais que se separam, ele é agressivo, agride a mulher, aí se separam e aí a mulher, ela meio que não quer que o pai vá na casa porque, imagina, não tem uma ligação, né? Não, isso vai ser decidido porque tem lá na regulamentação às vezes o juiz até proíbe mesmo, não, né? Pode proibir se o pai é violento, corpos, né, que fala, né? Tem a separação de corpos que você faz preliminarmente, então, mas se há uma situação dessas, aí sim você pode proibir as visitas, não é? Porque aí é uma visita prejudicial, não tem sentido, o pai é agressivo, ele vai visitar o filho para agredir o filho,
não é? Agora, quando a incompatibilidade é só do casal, aí você pode criar meios para contornar isso. Olha, o problema deles é entre eles. Então, por exemplo, o cônjuge pode buscar os filhos na casa dos avós, pode buscar na escola, e você regulamentar a visita sem que haja esse encontro direto dos dois para evitar o atrito. Esse conflito, né? Doutor, o Anderson diz o seguinte, aqui de São Paulo, ele fez 18 anos e o pai dele tirou a pensão dele em um mês e não avisou nada. Só que ele está fazendo faculdade e agora ele não sabe o que fazer, nem como pagar a faculdade. Então, vamos lá. O pai dele tirou como? Deixou de pagar? Deixou se o pai dele não pediu a exoneração para o juiz... Ele está dizendo, tirou minha pensão em um mês, mas eu não fui avisado de nada e estou fazendo faculdade. Se o pai dele não tomou a providência de pedir a exoneração perante o juiz, não deve ter pedido, senão ele saberia, não é? O pai dele, na verdade, está devendo a pensão. Ele pode procurar o juízo e cobrar essas pensões atrasadas. Exatamente. Ele pode cobrar? Pode cobrar, sim. Tá. Agora tem mais uma perguntinha por telefone. A Ana de Caxambi, é isso, Rio de Janeiro? Olha, é o seguinte, ela disse que tem 27 anos e a minha irmã tem 22 anos. Meu pai paga a faculdade, minhas despesas e a esposa do meu pai pediu a exoneração da pensão. Ela pode fazer isso, doutor? Não, quem pode pedir exoneração é quem paga. Quem paga. Não é? Quem paga os alimentos é que pode pedir exoneração. O que é exoneração? Exoneração. Eu pago a pensão porque o juiz fixou um valor e determinou que eu tenho essa obrigação. Eu vou até o juiz e peço para ele me exonerar porque não existe mais a causa daqueles alimentos. Então, ele pode pedir exoneração quando o filho completa a maioridade. Se o juiz entender que é caso, diz assim, olha, ele completou 18 anos, mas ele já tem um emprego, ele ganha muito bem, está com a vida feita, não precisa receber alimentos dos pais, não é? Ele exonera os pais dessa obrigação. Se, por outro lado, ele entender que deve se manter, olha, ele está fazendo faculdade, ele ainda não está seguro na vida a ponto de ter uma independência econômica, o juiz mantém, e aí não há a exoneração. A mesma coisa se a pensão for devida em virtude de separação, não é? De dissolução de vínculo. Ela deve permanecer enquanto há a necessidade. Hoje, comumente, se fixa durante um prazo determinado, não é? Entendi. Então, olha, fica fixado que uma parte vai pagar para outra durante 2 anos, uma pensão, e até para incentivar que a outra procure um emprego, não é? Procure se restabelecer. Reestruturar mesmo, né, doutor? Se reestruturar. O objetivo não é que ninguém fique sustentando ninguém a vida ad toda, eterno, né? não é? Quer dizer, não é para ser esse o objetivo. Não. Né? A lei é muito clara, não é? Se há necessidade, se a pessoa não pode se manter com o seu trabalho ou com os seus bens. Inexistindo a necessidade, não tem por que manter a pensão alimentícia. Certíssimo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Maior. Você tem um e-mail, algum site para alguém que, se alguém quiser tirar alguma dúvida? Tem sim. Tem o site www.jeb.adv.br. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Doutor, fica aqui com a gente para o senhor assistir esse VT. Fico, sim. Porque tanto nós, pobres mortais, como os famosos, têm lutas para receber a pensão alimentícia. Nós vamos relembrar alguns casos de famosos que já passaram por isso. Olha só. Vamos ver. Pensão alimentícia é uma ajuda que os pais que vivem separados devem fornecer aos filhos. Porém, não se trata de algo tão simples assim. Caso a mãe fique com os filhos, os pais que devem pagar essa quantia, ou vice-versa. Outro caso também é de pensão para ex-marido ou ex-mulher. Trata-se de um direito assegurado por lei e o seu descumprimento acaba causando a prisão pelo não pagamento do benefício. A pensão alimentícia já foi discutida entre muitos casais famosos. Separações com ou sem filhos, tranquilas ou agitadas, como acordos ou brigas, o importante era sair da relação com algum dinheiro. O relacionamento entre o jogador Alexandre Pato e a atriz Stephanie Brito é um exemplo disso. Os dois se casaram em uma cerimônia de luxo em julho do ano passado. Mas, após 9 meses, os dias de princesa deram lugar a brigas na justiça pela pensão alimentícia.
Depois de tanta confusão, ficou estipulado que o jogador deve desembolsar uma quantia de R$50 mil por mês para a ex-amada até março de 2012. O ator americano Charlie Sheen também foi obrigado a pagar cerca de R$90 mil à sua ex-esposa Brooke Miller, que tem a guarda de seus filhos Box e Max. O casal se separou no início de 2010, após o ator ser preso, acusado de agredir a esposa durante uma briga. Além da pensão estipulada, Miller também irá receber mais de $1 milhão, incluindo parte de uma mansão em que a família morava. E não para por aí. O ator ainda precisa pagar uma pensão parecida para sua ex-mulher Denise Richards, que tem a guarda de suas outras 2 filhas. O casal se separou em 2006. No caso da cantora Britney Spears, é o contrário. É ela quem paga uma pensão no valor de R$40 mil para o ex-marido, Kevin, com quem teve 2 filhos. Além disso, como ele está com a guarda das crianças, a loirinha ainda paga cerca de R$60 mil para os gastos que o ex-marido tem com os filhos, resultando cerca de R$100 mil por mês. No final do ano passado, o jogador Ronaldo entrou com pedido de reajuste na pensão de Ronald, filho do casal. O fenômeno e a ex-mulher Milene Domingues entraram em um acordo e o valor acertado pela Justiça Espanhola foi de aproximadamente R$25 mil por mês. Mas quem tem direito à pensão? Como o valor é estipulado? Essas e outras dúvidas você tira agora, no estúdio do Manhã Maior. E já tiramos muitas dúvidas aqui hoje para você com o Dr. Eduardo. Você viu que tem muitos procedimentos que muitas vezes você nem conhece, mas o mais importante é que você sempre procure um advogado, esteja bem orientado. Se você não tem condições de pagar um advogado, vá ao fórum da sua cidade, procure ajuda para que seu caso possa ser analisado pelo juiz.